Muito bem, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como foi narrado por Lucas. No capítulo 10, hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 16. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 16. O tema da mensagem de hoje é Saia da moita. Lucas 10, de 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saúdes pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e nem em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabeis com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes levantada até o céu, até o inferno serás abatido. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Senhor, nos guia na compreensão da Tua palavra. E que ao compreendermos isso não seja somente um acréscimo de informação na nossa mente, mas que isso seja vida em nosso ser, ó Pai. Que nós verdadeiramente utilizemos a Tua palavra para a transformação do modo como pensamos, do modo como sentimos e do modo como agimos. Nós queremos ser piedosos. Nós queremos ser santos porque o Senhor é santo. Nos ajuda a fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Você já ouviu a expressão fulano de tal não sai da moita? Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu, muito provavelmente sabe que essa expressão comumente é utilizada para falar daquelas pessoas que querem se esconder do serviço. Pessoas que não querem assumir as responsabilidades que precisam assumir e que elas querem vida mansa, tranquila, sem grandes dificuldades. Elas querem que os outros façam o trabalho, que elas fiquem escondidas, mas que no final elas possam fazer o quê? Receber o salário igual todas as demais. Eu gostaria de nessa noite perguntar para você: será que você não é um crente que está na moita? Será que você não está se escondendo do trabalho que o Senhor chamou você para fazer? Nós precisamos refletir sobre a nossa vida cristã. A ideia que o crente deve ter na sua mente é que ao se converter, ele não somente fica estagnado naquele seu nível de piedade ou nível de santidade que ele tinha no começo da sua conversão. Antes que ele amadureça e ele cresça. A ideia não é que o crente regrida, mas que ele avance cada vez mais buscando sabedoria, cada vez mais se dispondo no serviço do mestre.
Mas infelizmente não é isso que acontece. Quando o Senhor Jesus Cristo, e nós já vimos isso, estava a caminho de Jerusalém, o Senhor, em um determinado momento, ele começa a testar os seus discípulos. E aqui ele não estava testando somente aqueles que se tornariam apóstolos, mas ele testa um grupo de 70 discípulos que o seguiam. Discípulos esses que estavam seguindo o Senhor Jesus, ouvindo a sua mensagem, entendendo aquilo que ele estava falando e que agora estavam sendo responsáveis por ir adiante do Senhor Jesus Cristo, anunciando a mensagem do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, então, comissiona aquelas 70 pessoas, aqueles 70 discípulos, para irem entrando de cidade em cidade, anunciando o quê? Anunciando o reino de Deus. E essas cidades seriam cidades onde o Senhor Jesus passaria no seu caminho para Jerusalém. E o interessante é que quando o Senhor envia esses 70, Ele não envia os 70 sozinhos. Ele envia de 2 em 2. E por que isso? Por que enviar de 2 em 2? Por que não mandar de 1 em 1, sendo que em 1 em 1 eles talvez conseguiriam ir em mais locais? Durante muitos anos o meu pensamento sobre a obra missionária seguia dessa perspectiva. Olha, se nós temos 2 missionários, é melhor que a gente envie um para cada canto. Assim, ao invés de um só local receber a mensagem, 2 locais vão receber a mensagem. Existe alguém mais consciente da necessidade e da urgência da pregação do que Jesus? Não, não existia. Mesmo assim, sabendo que a seara era grande, que os trabalhadores eram poucos, o Senhor decidiu enviar de 2 em 2. Existe um motivo. A palavra do Senhor nos explica o porquê é tão importante que aqueles que estão indo pregar o Evangelho não estejam só. Lá em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, eu quero convidar vocês a deixarem marcado em Lucas e abrirem lá em Eclesiastes. No capítulo 4, dos versículos 9 até 12, ele explica a importância de não se estar sozinho. Esses versículos que são comumente utilizados para falar sobre a relação dentro do casamento, a importância de ter um parceiro no casamento, na verdade eles são um texto que nos explicam que na nossa caminhada, na nossa lida diária, não é bom que nós estejamos sozinhos. É importante que nós tenhamos pessoas para nos assessorar. Eclesiastes capítulo 4, versículo de 9 a 12 diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O Senhor, portanto, sendo aquele que é a própria sabedoria, o Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, sabia da importância de não enviar missionários sozinhos. E ele, olhando para aquela situação, mesmo sabendo do tamanho da seara, mesmo sabendo da quantidade pequena de trabalhadores para trabalhar nessa seara, ele envia de 2 em 2. Enviar de 2 em 2 sempre será melhor do que enviar só um. Sempre será. É óbvio que às vezes isso não será possível. É óbvio que devido à situação de cada igreja, infelizmente, alguns missionários são enviados só. Mas isso não deveria ser o padrão. Não deveria ser para nós natural achar que alguém deve ir para o campo missionário sozinho, que um pastor deve estar sozinho na igreja. Não. O Senhor Jesus Cristo, o dono da obra, ele sabia da importância de ter pessoas se assessorando mutuamente para que o reino de Deus possa avançar com muito mais qualidade. E é interessante que o Senhor envia esses 70, mas aqui nós não sabemos o nome de todos os 70. Uma coisa importante sobre a seara do Senhor é que existem muitos e muitos trabalhadores que trabalham com fervor, com vigor, e ainda assim não são conhecidos. Porque para Deus, o objetivo que Ele tem para com os seus trabalhadores é que eles cumpram a obra, não que eles se tornem conhecidos. Às vezes, ao cumprir a obra que o Senhor mandou que você cumprisse, você se torna conhecido. Mas esse não é o padrão.
até mesmo entre os apóstolos. Foram 12 os apóstolos escolhidos pelo Senhor. Mas você vê todos os 12 sendo citados? Não, de um modo geral, poucos foram aqueles que tiveram relevância para serem citados constantemente, como Pedro, como João, como Tiago, que liderou a igreja em Jerusalém, como o apóstolo Paulo. Mas os outros estavam servindo a Deus, obedecendo a obra, mas ainda assim não eram conhecidos. Isso nos faz refletir em uma coisa muito importante. O mundo em que nós vivemos clama por fama, divulgação e reconhecimento. Hoje em dia, devido às redes sociais, alguém pode passar do completo anonimato para uma fama absurdamente catastrófica ou até mesmo meteórica, seja lá como você preferir chamar, da noite para o dia. Eu lembro que um brasileiro, um jovem de, eu acho que 19 anos ou 20 e poucos anos, ele fazia vídeos, ele ainda faz vídeos, lá no interior da Bahia, chutando uma bola dentro de um campo de terra, e aquele cara, desconhecido, no meio de uma cidade pequena, de repente se torna alguém que tem contratos milionários com empresas milionárias. E olhando para aquela situação, muitas pessoas querem avançar para serem conhecidas. Mas o objetivo do crente não deve ser avançar para ser conhecido. O objetivo do crente deve ser avançar para fazer Cristo conhecido. Ainda que nesse processo eu venha a ser conhecido, esse não é meu objetivo. O objetivo é que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes, quando nós falamos de serviço para o Senhor, as pessoas só querem servir a Deus quando servir a Deus implica em reconhecimento humano. Será que você está na moita porque as coisas que foram oferecidas para você fazer são coisas que não lhe trazem reconhecimento? Averigue o seu coração. Às vezes, muitas são as oportunidades que estão ao seu redor de servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas você está fugindo do serviço porque você não será reconhecido pelos homens. Lembre-se, a sua vida e o seu serviço deve ter como prioridade máxima a glória do nosso Deus, o reconhecimento do nosso Deus, e não a sua própria glória ou o seu próprio reconhecimento. Grandes homens de Deus ao longo da história não passaram de homens anônimos. Homens e mulheres que se colocaram no serviço do Senhor, disponíveis para fazer a sua obra, mas que nunca foram amplamente divulgados ou conhecidos, mas que ainda assim foram fiéis naquilo que o Senhor lhes deu para fazer. Nós então não podemos e não devemos estar sozinhos na obra do Senhor. Nós devemos contar com o auxílio dos irmãos e nós devemos lembrar que ainda que sejamos anônimos, o Senhor está observando o nosso proceder, o Senhor está observando o nosso trabalho, e é a Ele a quem nós devemos prestar contas. Quando nós chegamos então no versículo 2, é dito o seguinte, Lucas 10, 2: Grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie o obreiro para a sua colheita. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Onde estão os escolhidos do Senhor? É só dentro da igreja que eles estão? Os escolhidos do Senhor estão espalhados por todo o mundo. Todo mundo. Se existem escolhidos do Senhor espalhados por todo o mundo, qual é o tamanho da seara do Senhor? Ela é grande, porque ela é do tamanho do mundo. Se tem escolhido do Senhor em toda parte do mundo, é necessário que apareça alguém para ceifar, para colher. Alguém que vá ao encontro dos escolhidos do Senhor e ceife. Como é que se ceifa? Nesse contexto aqui que o Senhor Jesus Cristo está falando. Através da pregação do Evangelho. A mensagem do reino. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A seara é grande. E poucos são os trabalhadores. Isso é um fato. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a seara é que a seara
ela é muito maior, sempre será muito maior do que a capacidade do obreiro. Nós, individualmente, somos capazes de dar conta de toda a seara. Essa igreja é capaz de dar conta de toda a seara do Senhor. Mas a seara está lá, não está? Os escolhidos estão lá, não estão? Então, o que a gente faz? Nós precisamos fazer o quê? O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua colheita. Mas existe um problema aqui. E o problema está enraizado em muitas igrejas. Pessoas estão orando por mais missionários, orando por mais ceifeiros, orando por mais obreiros para a obra do Senhor, com o desejo real no coração de não ter que trabalhar. Qual o motivo pelo qual o Senhor Jesus diz que aqueles que ele estava enviando deveriam pedir por mais trabalhadores? Era para que quando chegasse mais trabalhadores, eles ficassem sem fazer nada? É isso? Não, não é. O dono de uma fazenda, hoje em dia nós temos colheitadeiras tecnológicas guiadas por GPS e tudo mais, mas antigamente não era assim. O campo era grande, então o Senhor dividia o campo em várias partes, e cada um dos seus funcionários ficava responsável por uma parte. Não é assim que funcionava? Quando a seara estava grande demais, e os funcionários que estavam ali, estavam dizendo, olha Senhor, não vai dar conta. A seara está muito grande, a colheita também está muito grande, e os trabalhadores que o Senhor tem aqui são poucos. Senhor, o Senhor precisa contratar mais gente. O objetivo de falar isso para o Senhor era para que quando as pessoas chegassem, elas simplesmente assumissem a sua responsabilidade e a delas, ou simplesmente cobrissem a parte onde ainda não estava coberta. Cobrir a parte que ainda não estava coberta. Sabe o que significa dizer? Aqui em Fortaleza, onde nós estamos, no ambiente que nós estamos, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, essa é a parte da seara que o Senhor me mandou colher. Quais são as pessoas que foram escolhidas por Deus lá nesse ambiente? Quais foram? Você sabe? Qual é a única maneira de saber? Pregando. Existe outra maneira de saber se aquela pessoa está pronta para a colheita, a não ser oferecendo para ela o Evangelho? Não. Mas aí nós fazemos conferências missionárias, ouvimos testemunhos de missionários que foram lá para o Timor-Leste, ouvimos conferências missionárias onde foram lá para a Colômbia, para o Peru, para o Cabo Verde, para a Índia, e nós ficamos, louvado seja Deus, olha só, Deus mandou um obreiro para aquela região lá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus mandou obreiro para lá, afinal de contas estava precisando de obreiro lá. A seara é grande e são poucos os trabalhadores. Mas quando o crente tem a visão correta sobre a seara, ele entende que ele é responsável pela seara onde ele está. Nós não devemos esperar que outras pessoas venham colher os frutos que estão na nossa frente. Existe uma forma muito comum de você identificar pessoas que não entenderam que são responsáveis pela seara que está na sua frente, pelas árvores que estão prontas para serem colhidas. É comum você ver esse tipo de pessoa dizendo assim: pastor, eu estou chamando pessoa tal para vir para o culto, para o senhor pregar e ela escutar a palavra. Talvez você seja uma dessas pessoas que fala isso. Eu vou chamar a minha mãe, o meu irmão, o meu tio, meu primo, meu amigo, e eu vou trazer ele para a igreja para que ele escute a palavra, para que ele escute o evangelho. E o evangelho que eu vou pregar aqui vai ser diferente do evangelho que você poderia pregar para ele? Não. Mas por que você quer trazer para a igreja? Para ele escutar o evangelho antes de você pregar o evangelho para ele. Eu vou dizer por que você quer fazer isso. Porque você está na moita. Porque você quer passar para os outros a responsabilidade que o Senhor te deu.
O pastor pode ir lá visitar seu parente, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu primo, seu amigo e pregar o evangelho? Claro. Eu vou fazer isso com todo amor e carinho do mundo, com muita alegria. Mas quem deveria fazer isso antes? O pastor ou você? Você. Não existe uma unção especial sobre a cabeça do pastor que determina quem é que vai ser salvo ou não. A pregação do evangelho é a mesma. Quem é que opera para a salvação? É quem fala? É quem fala quem opera para a salvação? É o mensageiro que determina se vai ser aceito ou não a mensagem? Não. Quem determina isso é o próprio dono da seara. Nós não precisamos então nos preocupar com isso. A obra sempre será maior do que a capacidade dos obreiros. Sendo assim, o Senhor manda mais obreiros para que nós trabalhemos ainda mais e não menos. Quando então nós orarmos, seja na conferência missionária, seja aqui na igreja, dizendo: Senhor, manda obreiros para a sua seara, você deve ter a compreensão correta da seguinte maneira: Senhor, eu estou aqui colhendo na região que o Senhor mandou que eu colhesse. Mas ainda tem aquela e aquela e aquela outra região que não tem ninguém colhendo. Senhor, manda mais trabalhadores para a tua seara. Mas na minha parte, Senhor, glória seja dada a ti, mas eu tenho cumprido a missão que o Senhor me deu de colher. Fiquei muito feliz. A semana passada a irmã Nice me mandou uma foto do pé de siriguela, pé de acerola que ela tem em casa. Certo? Carregado o pé de acerola dela. Menino, mas a bicha parecia que tinha mais parte vermelha do que verde, de tanta acerola que tinha. E ela estava feliz, compartilhando comigo, tirando aquela foto, e eu lembrando dessa mensagem, né? Tá lá, o pé cheio de acerola. Se ninguém tirar aquelas acerolas, elas vão continuar lá. Quem foi que plantou? Talvez tenha sido a irmã Nice, talvez tenha sido outra pessoa. Mas a ideia é, pois está na casa da irmã Nice, ela está vendo aquelas acerolas no pé, de quem era a responsabilidade de tirar? Ela. Pode ser que ela tivesse com dificuldades de movimentação, com dores, e talvez ela não fosse capaz de tirar todas aquelas acerolas do pé. Nesse momento ela ia pedir ajuda para alguém, para que ajudasse ela a tirar as acerolas do pé. Mas a ideia não é que ela olhasse para as acerolas e dissesse assim: essas acerolas são minhas, eu quero usufruir dessas acerolas, mas só que eu não estou nem aí para tirar as acerolas do pé. É assim que muitas pessoas agem com a obra do Senhor. Imagina um grande pomar, irmãos, cheio de lindas frutas para serem colhidas. Imagina que esse pomar foi dividido igualmente aqui para cada um de nós colhermos. A ideia é que todos nós façamos a nossa parte. E as partes que ficaram desassistidas, nós vamos nos esforçar para ajudar. E nós vamos clamar para que o Senhor mande trabalhadores para aquelas partes que ainda não têm trabalhadores. Você entende isso? Você entende que onde você está é o campo que o Senhor deu nas suas mãos para colher? Você entende que você precisa pregar o Evangelho sem esperar que os outros preguem onde você está? Você entende isso? Isso precisa ser entendido não somente intelectualmente, isso precisa ser demonstrado na prática. Você tem que começar a pensar: Deus me colocou nesse trabalho. Essas pessoas no meu trabalho não conhecem a Deus. As pessoas precisam conhecer a Deus. Se elas morrerem, será que eu cumpri a minha missão de pregar o Evangelho? Será que eu cumpri a minha missão de colher? Ah, pastor, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou missionário. Ah, mas eu não me dedico integralmente a isso. Muitas são as desculpas que a gente pode dar. Mas se você for um crente sincero, honesto, você sabe que em qualquer ambiente onde você esteja, Deus abre portas e deixa nítido que você tem oportunidade de pregar o Evangelho. Essas oportunidades
Não vão ser todo dia, não vão aparecer a qualquer momento, mas elas vão estar lá. De repente a fruta vai aparecer e você, eu preciso colher. Mas eu só preciso tentar colher, entendendo que quem determina se ela está pronta ou não para a colheita não sou eu, é o Senhor. Então, quando a gente vai escolher uma fruta, a gente aprende quais são as características dessa fruta, não é? Para saber se ela já está madura ou não. Nós precisamos entender que qualquer pessoa pode estar madura para o recebimento do Evangelho. E não cabe a nós dizer se ela está ou não está madura para o recebimento do Evangelho. Cabe a nós simplesmente fazer a nossa missão de pregar o Evangelho. Quem vai dizer se a fruta está madura ou não é o Senhor, não somos nós. Mas por que existe tanta terceirização da nossa responsabilidade? O que acontece hoje é que existem crentes que acham que pode comprar trabalhadores para colherem na sua responsabilidade. Eu vou enviar missionários, vou pagar para eles, porque assim eles vão lá e vão colher onde eu não posso colher. Ou pior, eles vão colher onde eu não quero colher. Isso acontece inclusive com os pastores. Muitas são as pessoas que acham que o pastor recebe dinheiro porque só ele que é o responsável por pregar o Evangelho. Então, por que eu vou pregar o Evangelho para minha mãe, para minha tia, para o meu primo, para o meu irmão, se eu tenho um pastor que eu pago ele para fazer isso? Rapaz, se eu pago o pastor e ele não quer fazer isso, esse pastor é muito preguiçoso, eu vou botar ele para fora. Está preguiçoso demais. Eu fui lá, disse, pastor, vem na minha casa para o senhor pregar o Evangelho para minha família, e o pastor me perguntou se eu já tinha pregado o Evangelho. Quando eu disse que não, ele me repreendeu. Esse pastor está muito folgado. Será? Será que esse pastor está folgado? Ou será que esse pastor está te estimulando a cumprir a tua missão? A colher onde Deus te mandou. Talvez você esteja em um campo onde o seu pastor jamais poderá chegar. Onde outro crente jamais poderá chegar. Existem pessoas fechadas em bolhas tão densas, irmãos, que Deus nos coloca perto delas, que talvez você seja o único crente com quem ela vai ter contato. Você já parou para pensar nisso? E se você for o único crente com quem essa pessoa vai ter contato, e se você não fizer a sua parte de anunciar o Evangelho, como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Será que você não está na moita? Será que você não está se escondendo da responsabilidade que o Senhor te deu para fazer? Será que você tem orado para o Senhor? Senhor, manda trabalhadores para a tua seara, porque aqui, na minha seara, na seara que o Senhor colocou na minha mão, eu tenho labutado o Senhor para colher os frutos que o Senhor estabeleceu que estão prontos para colher. Senhor, aqueles que eu não posso alcançar, manda trabalhadores para que os alcance. Será que tem sido essa a sua oração? Será que tem sido esse o desejo do seu coração? Ou será que você tem tentado se escorar nas costas dos demais irmãos? Entenda, se está perto de você, você é responsável. Eu não conheço todos os familiares de vocês. Talvez você seja o único cristão na sua família. Como você tem agido quanto à ordenança do Senhor de ir, de fazer discípulos, de pregar o Evangelho? Quem é que vai colher os frutos da tua área, se não for você mesmo? Você vai esperar que o Senhor, que sabe que a seara é grande, que sabe que são poucos os trabalhadores, arranje mais um trabalhador para cumprir a missão e a jornada de ti, que é um preguiçoso e não está cumprindo? Ou pior, talvez você não seja um preguiçoso, talvez você seja apenas um covarde, que sabe que é sua responsabilidade, mas por diversos motivos diz não à responsabilidade que o Senhor deu, diz não à missão que o Senhor deu.
A seara é grande, meus irmãos. E olha o que é dito no versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Além de grande, além de poucos trabalhadores, a seara também é um ambiente hostil. Um ambiente perigoso. Um ambiente desfavorável para aqueles que temem a Deus. A seara é grande, os trabalhadores são poucos e o ambiente é hostil. E isso precisa ficar claro para nós. Nós não podemos ir para a colheita esperando receber um ambiente que nos abrace amigavelmente, esperando receber um ambiente que não nos confronte, um ambiente que não se incomode com a nossa presença. Nós precisamos ir para a colheita sabendo que o local da colheita é um ambiente hostil. Mas existe um problema também na mente dos cristãos hoje em dia. Muitos crentes dizem assim: eu quero colher, eu quero participar da colheita. Mas quando você conversa com essas pessoas, elas estão esperando um momento adequado para conversar com alguém que já foi detectado como estando maduro para a colheita, e mais, num ambiente que não lhe seja hostil. Irmãos, isso não vai acontecer. Vou até refazer a minha frase. Isso dificilmente vai acontecer. Porque o que se espera, no momento que eu saio para ceifar, no momento que eu saio para pregar o Evangelho, é que eu encontre hostilidade. Ao longo de toda a minha caminhada cristã, uma ou duas vezes foram os momentos onde alguém pediu que eu evangelizasse. Foram poucos os momentos que alguém chegou para mim: você pode falar de Cristo para mim? Você pode me explicar o Evangelho? Foram raríssimas os momentos que aconteceram isso. Será que você não está esperando por um momento como esse, onde a fruta já foi detectada como pronta para a colheita, onde você vai ter apoio de várias pessoas? Será que você não está esperando um ambiente que não seja hostil? Recentemente, nós fizemos aquela atividade aqui na nossa igreja de sairmos todos para a evangelização. E vários irmãos chegaram para mim depois dizendo assim: pastor, ir pregar o evangelho e evangelizar com outras pessoas é mais fácil. Várias pessoas compartilharam comigo. De modo geral, é verdade. E evangelizar com outras pessoas é de verdade mais fácil. Você se sente mais encorajado. Você se sente até mais seguro, mais protegido. Nós vimos que o Senhor mandou de 2 em 2, não é? Isso é uma verdade. Mas nem sempre você vai estar acompanhado. E o ambiente vai deixar de ser hostil por causa disso, porque você está desacompanhado? Não. Mas aí onde fica a pergunta: se tem eleitos do Senhor lá, você está desacompanhado e o ambiente continua sendo hostil, você tem argumentos para não cumprir a sua missão? Você tem? Não. Você continua sendo designado para aquela missão. Mesmo que você esteja sozinho, mesmo que você não tenha apoio de ninguém, mesmo que você esteja lá se sentindo completamente solitário no meio de lobos, você continua sendo responsável por cumprir a sua missão. Não se esquive da sua missão. Não fuja do seu chamado. Não fuja da missão que o Senhor deu para que você realize. Vai e cumpre, porque perseguição é o que nós devemos esperar. Vamos abrir nossa Bíblia lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Deixa eu ver se não tem certo.
Ixi, eu anotei errado, a referência. Mas o versículo que eu tinha colocado aqui fala justamente sobre nós esperarmos perseguição. Aqueles que querem ser piedosos, aqueles que querem andar em santidade, deverão esperar perseguição. Agora eu lhe faço outra pergunta. Deus quer que você seja santo? Deus quer que você seja piedoso? E Deus está falando para você que se você for mais piedoso e mais santo, você vai ter mais perseguição. Se você não está querendo ter perseguição, você está dizendo o que para Deus? Eu não estou disposto a ser mais santo. Eu não estou disposto a ser piedoso como o Senhor deseja que eu seja piedoso. Timóteo 3, 11 e 12. 2 Timóteo 3, 11 e 12. Vamos lá. Isso mesmo. Obrigado, meu irmão. Eu tenho digitado errado. Perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O que é viver piamente? Viver piedosamente, viver em santificação. Olha o que Paulo está falando. Todos aqueles que querem viver em piedade, em santificação em Cristo Jesus, padecerão perseguições. As perseguições podem ser manifestas de maneiras variadas. Pode ser perseguição psicológica, pode ser perseguição emocional, pode ser apenas afronta, linguagem de baixo calão, ou pode ser mesmo perseguição para a vida. Talvez você vá para um ambiente onde você falar de Cristo signifique uma perseguição física, uma perseguição contra a sua própria vida, e você seja morto. A verdade é que, independente de qual seja a perseguição, aqueles que vivem piedosamente, aqueles que desejam seguir a vontade do Senhor, cumprindo o afastamento necessário do pecado, Jesus aqui, o próprio Deus está falando por meio de Paulo, que todos aqueles que querem viver desta maneira padecerão perseguições. Se eu já recebi do Senhor essa instrução, se o próprio Senhor Jesus, quando enviou os 70, disse: eu envio vocês como ovelhas ao meio de lobos, por que que eu aqui, em 2023, quero ter um ambiente onde eu não seja rejeitado? Por que que eu quero ter um ambiente onde eu pregue e as pessoas estejam com um sorriso aberto, falando bem de mim? Por quê? Porque eu não estou vivendo piedosamente como deveria. Esse é o problema. Irmãos, eu olho para isso aqui e eu fico pensando, por que que a gente tem tanta liberdade? Já parou para pensar nisso? O que que Paulo fala? Aqueles que querem viver piedosamente vão sofrer o quê? Perseguição. Se a gente tem tão pouca perseguição, o que você deve imaginar? Ah, pastor, então o senhor está dizendo que é para a gente desejar perseguição? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quanto mais perto de Cristo eu estou, quanto mais disposto eu estou de fazer a vontade de Deus, mais difícil será a caminhada. É isso que eu estou falando. Quem revelou isso foi o próprio Deus por meio do apóstolo Paulo. Você acredita nas Escrituras? Não é o pastor Rezende que está falando isso, irmãos. É o próprio Deus que está falando isso. Se nós temos tranquilidade demais na nossa vida cristã, se nós não temos perseguição nenhuma na nossa vida cristã, é porque, de modo geral, nós nos assemelhamos ao mundo. Estamos tão incorporados ao mundo que o mundo
deixa a gente passar despercebido. Porque nós não estamos confrontando o mundo. Não estamos sendo piedosos como deveríamos. E eu estou falando e já expliquei para vocês, as perseguições podem ser de maneiras diferentes. Talvez o máximo de perseguição que você enfrente seja uma cara feia. Quantas vezes você foi pregar o evangelho e alguém fez cara feia para você? Eu lembro uma história, eu acho que foi a irmã Adriana ou foi o Lucas, eu não lembro exatamente quem foi, que foram pregar, pegaram um balde de água e jogaram neles. Né? O pastor Alexandre e o Lucas? Pronto. O Mateus e o Lucas. Pronto. Jogaram água, né? Olha aí a perseguição, jogaram água. Tem parte do mundo que joga fogo. Deixa de ser perseguição porque foi água? Não, é perseguição do mesmo jeito. Eu tenho que ficar medindo o meu nível de santidade pela o como foi o meu modo de perseguição? Não. Mas se eu não estou sendo perseguido, se eu não estou sofrendo retaliações, se está tudo muito tranquilo, eu tenho que fazer uma autoanálise. Será que não está muito tranquilo porque eu não estou fazendo minha missão? Eu tenho que fazer essa autoanálise porque Deus quer que eu faça essa autoanálise. Porque Ele mandou o apóstolo Paulo nos ensinar isso. Aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Se eu não estou sofrendo perseguições, eu tenho que me analisar. Calma aí. Será que está tudo tão tranquilo assim? Porque eu estou na moita? Eu lembro que uma das brincadeiras que eu fiz durante o período com os meus primos, do lado de onde tem os apartamentos dos meus familiares, tinha um terreno baldio, que hoje tem lá vários galpões. Mas quando a gente voltou do Amazonas, esses terrenos ainda estavam lá. E nesse terreno nasciam alguns pés de mamona. E uma das brincadeiras legais que a gente fazia, cada um pegava um facão, pegava um talo de mamona. Minha mãe nem sabe disso. Aí o que a gente fazia? Eu pegava o facão dessa maneira aqui, pegava um talo de mamona e fazia assim. Quem já brincou disso? Era uma arma, certo? Quando você passa o talo de mamona lá no facão, aquele pedacinho que sai cortado, menino, sai numa velocidade enorme. Quando pegar, ficar só as marcas vermelhas. O que se eu não tinha mais talo de mamona na mão? Mamona? Deve ser. Mas eu nunca comi não, era só para cagar nos outros tempos. O que acontecia? Se eu não tivesse mais munições, o que eu fazia? Eu corria para moita. Eu queria me esconder porque eu não queria ser perseguido. Eu não queria que nenhum dos meus primos me achasse, porque eu sabia que se eles me achassem, olha, era cada lapada de mamona que eu ia ganhar. Eu queria estar escondido, eu queria estar protegido. E talvez, crente, você esteja na moita, temendo a perseguição que você sabe que vem sobre você, se você for piedoso. Já parou para pensar nisso? Já parou que talvez você esteja colocando em xeque a ordenança do Senhor, porque você talvez não queira perder seu emprego? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que talvez você não esteja obedecendo porque a perseguição que talvez lhe assole seja a perda da sua amizade? Já parou para pensar que talvez você não queira pregar o evangelho na sua família porque talvez os seus familiares ficarão de mal com você? Já parou para pensar que talvez você não queira defender a sua fé na faculdade porque defender sua fé na faculdade talvez seja um suicídio acadêmico? Os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Se a sua vida está muito tranquila quanto ao cumprimento da ordenança de pregar o Evangelho, faça uma autoanálise. Será que eu tenho vivido uma vida piedosa como o meu Senhor manda? Será que eu realmente tenho sido como uma ovelha entrando no meio de lobos a fim de anunciar uma mensagem de paz? Será que eu tenho feito isso? Ser discípulo de Cristo não é coisa para covarde. Ser discípulo de Cristo não é coisa para covarde. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia. Nós recebemos um espírito de ousadia.
Será que nós temos vivido da maneira como o Senhor espera? Irmãos, entendam. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. O terreno é hostil. Mas a obra precisa ser feita. E quem é que Deus chamou para fazer a obra? Eu, você. Nós fomos chamados para a colheita, irmãos. É um privilégio. Somos raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz é a colheita. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Eu preciso fazer o quê? Ir para a colheita. Eu preciso colher. Eu preciso ter coragem para isso. Eu preciso deixar o medo de lado, a vergonha de lado, a timidez de lado. E olha, eu sei que muitas são as desculpas que talvez você queira usar. Mas saiba, Deus sabe exatamente quantos escolhidos dele estão dentro da sua área de atuação. Você já parou para pensar nisso? Deus sabe quantos escolhidos ele tem que estão perto de você para que você evangelize. Nós precisamos seguir em frente, mesmo como ovelhas indo para o meio de lobos. Capítulo 10, versículo 4 de Lucas. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. É necessário confiar na provisão do Senhor, pois a obra é urgente. O Senhor Jesus, nessa primeira vez que ele envia os 70, ele manda que eles não levem alforje, que eles não levem bolsa, nem levem sandálias. Mas depois, quando eles retornam, o Senhor manda que eles retornem uma outra vez e ele manda que eles levem. O que o Senhor Jesus queria ensinar? Certo? O Senhor Jesus queria ensinar que as necessidades mais básicas serão supridas para aqueles que estão dispostos a fazer parte da colheita. Tem alguma outra passagem que nos ensina isso? Mateus capítulo 6, que fala sobre nós não andarmos ansiosos. O que ele vai dizer lá no final? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, muitas vezes o trabalho que deveria ser instrumento de Deus para nos ajudar a amparar a obra do Senhor tem sido um empecilho para a obra do Senhor. Muitas são as pessoas que se dedicam tanto ao trabalho, visando conseguir aquilo que Deus já prometeu que vai conseguir para você. E essas pessoas, por diversas vezes, se perdem querendo ganhar mais e mais e mais, esquecendo de fazer a sua missão principal. Ser empresário pode ser uma coisa para a glória de Deus? Claro que sim. Ser professor é uma coisa que pode ser feita para a glória de Deus? Sim. Ser um atleta pode ser uma coisa feita para a glória de Deus? Sim. A questão é, ser empresário, professor, atleta, para o cristão, não é a sua primeira vocação. A sua primeira vocação é a vocação de embaixador. Eu vou ser empresário para fornecer condições de eu continuar sendo embaixador. Eu vou ser professor para continuar sendo capaz, possível, a minha realização como embaixador. Eu vou ser atleta para que eu consiga continuar sendo embaixador. Ser embaixador do rei que me enviou para pregar a sua mensagem é o meu chamado principal. Todo outro tipo de atividade é atividade secundária. Portanto, Jesus diz, olha, vocês vão, e dessa vez vocês não vão levar nada. E vocês nem vão ficar perdendo tempo com conversinha paralela no meio do caminho, não. Vocês vão para as cidades que eu estou mandando vocês não ficam se distraindo, nem sequer para conseguir o que é básico. Vocês vão chegar lá e eu vou providenciar. É necessário a gente confiar na provisão do Senhor.
Mas confiar na provisão do Senhor implica em fé. Mas implica também em contentamento. Às vezes, Deus tem fornecido para você o que é necessário. Mas por falta de contentamento, você continua buscando mais e mais e mais trabalho, diminuindo assim o tempo de disponibilidade que você tem para servir ao Senhor, na busca por mais conforto, na busca por uma melhor qualidade de vida. Sabe qual é a melhor qualidade de vida que você pode ter? No centro da vontade de Deus. Essa é a melhor qualidade de vida que você pode ter. Isso, dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Nós precisamos ser piedosos. Nós precisamos ser santos. Fazer aquilo que o Senhor quer. Dos versículos 5 até o versículo 7, ele vai falar sobre o ministério de pregação nos lares. E em qualquer casa onde entrares, dizei-vos primeiro: paz seja nesta casa. Se ele houver algum filho de paz, repousará sobre ele e a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Calma aí. Por que ele começa falando sobre ir para as casas e lá no final ele diz que não é para ficar andando de casa em casa? Lembra que eu falei sobre conforto, sobre distração? Talvez os discípulos do Senhor corressem o risco de chegar numa casa, serem acolhidos, terem o que comer, terem onde dormir, mas descobrir que lá naquela outra casa tem uma cama melhor, tem uma comida melhor, e aí eles vão para outra casa. Aí chega lá na outra casa, eles descobrem que tem outra casa com uma cama melhor ainda, uma comida melhor ainda, aí eles começam a mudar de casa em casa, buscando não cumprir a vontade do Senhor, mas buscando mais conforto. Por isso o Senhor diz: olha, vocês não vão levar nada, o trabalhador é digno do seu salário, vocês vão comer, vocês vão ter o que comer, mas vocês vão comer o que tem disponível para vocês. Todas as vezes que a gente quer comer, o que tem para comer é o que a gente quer? Hã? Não. E se você é um guloso, se você tem um pecado da gula na sua vida, dificilmente você vai ter o que quer para comer. Porque o seu Deus é o vento. E você quer o tempo todo agradar. Mas eu quero que vocês pensem, irmãos. Todos vocês aqui comeram hoje? Todos vocês aqui estão vestidos. Vocês estão aptos para pregar o Evangelho hoje? Estão. E ontem? Vocês estavam? E antes de ontem? E na semana passada? E no mês passado? Qual foi a última vez na sua vida que você disse: eu não tenho nada para comer? Qual foi a última vez que você disse isso? Talvez você já tenha passado por isso na sua vida. Mas talvez se você tivesse pipoca, como alguns missionários já precisaram viver comendo apenas pipoca. Sabe o que Deus espera desses missionários? Que eles fiquem no campo: eu não vou pregar o Evangelho não, porque eu só tenho pipoca para comer. Meu Deus, como eu posso estar passando por isso? Só pipoca, já estou cansado de pipoca. Não, sabe o que Deus quer que eles façam? Continue pregando. Ah, isso é muita insensibilidade, pastor. Não, não é insensibilidade. Deus usa quem para socorrer os necessitados? A igreja. Se um missionário só tem pipoca para comer, isso é um alerta para quem? Para a igreja, que não está sustentando eles como deveria. Se um irmão está passando fome, isso é um alerta para quem? Para a igreja, que não está atenta à necessidade dos seus membros. Mas se o irmão tem o que comer e vive reclamando do que tem para comer, esse irmão está pecando porque ele está com o foco errado. Ao invés de estar com foco em cumprir a missão do Senhor, ele está com foco no conforto. E nem sempre cumprir a missão do Senhor será confortável. Agora, eu digo isso com muito temor e tremor. Porque aquilo que eu afirmo deve ser vivido também.
Contentamento é algo que tem que sair da teoria e ir para a prática. Então, se você tem na sua casa arroz, só arroz, você tem que estar contente. Se você tem na sua casa farinha, você tem que estar contente. Se você tem na sua casa cuscuz, tem que estar contente. Isso não quer dizer que Deus não possa fornecer mais do que isso para você. Deus pode. E de uma maneira geral, Ele faz. Nós aqui, eu conheço a realidade de vocês, nós temos mais do que isso. Mas nós precisamos entender que o foco no conforto muitas vezes nos impede de olhar qual é a nossa missão principal. E qual é a nossa missão principal? A colheita. Eu posso ter uma casa mais confortável se o Senhor me der? Posso. Eu posso ter um carro confortável se o Senhor me der? Posso. Eu posso ter comidas deliciosas? Ter um chefe de cozinha que cozinhe para mim? Se Deus me der essa condição, amém. E me chama para a sua casa. Por favor. Mas, se Deus não te der, você tem ainda vida no seu ser para continuar no mesmo foco de glorificar a Ele, participando da colheita. Será que você não está na moita? Será que você não está se escondendo para que você não seja chamado ou cobrado, para que assim sobre mais tempo e você continue forjando o seu lar perfeito que você tanto imagina? O povo de Israel foi para o cativeiro mais de uma vez. E quando o Senhor trazia o povo de volta, algumas vezes o que o povo fazia era, mais uma vez, focar ao invés do serviço do Senhor, focar no conforto. Às vezes o muro estava lá destruído, às vezes era o templo, eles começavam a reconstruir suas casas, torná-las belas, bem cuidadas, e os muros derrubados, e o templo derrubado. Será que nós não estamos focando demais no nosso conforto e esquecendo de cumprir a colheita? De ir lá e pregar o Evangelho para aqueles que nos cercam? Será que nós não estamos fazendo isso? É dito aí no capítulo 10, nos versículos de 5 a 7, que você deve entrar naquela casa oferecendo paz. Mas nem sempre as pessoas daquela casa vão querer a paz do príncipe da paz. E talvez você seja rejeitado. Não se preocupe com isso. Continue fazendo o que é necessário. Continue confiando na provisão do Senhor. Continue lembrando que a obra do Senhor é urgente. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, não fica conversando, não fica saudando todo mundo no meio do caminho. Porque às vezes a gente perde tempo demais com besteira. Sendo que tem coisas mais urgentes para fazer, mais importantes para fazer. Então, tome cuidado para você não estar se distraindo com coisas fúteis. Agora, nós precisamos entender que eu não devo ficar pregando o céu estando preso à minha vida aqui na terra. Talvez você vá lá e pregue o Evangelho para alguém, falando do reino de Deus. Mas quando essa pessoa começar a lhe conhecer melhor, ela vai ver que você, embora fale do reino de Deus, toda a sua vida, todo o seu esforço é para crescer no reino da terra. Tome cuidado. O dinheiro deve ser o resultado de boas escolhas para a glória de Deus. Mas nunca deve ser o objetivo da nossa vida. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O problema é o amor ao dinheiro. Dinheiro é bênção para aqueles que sabem administrá-lo. Dinheiro é bênção para aqueles que amam a Deus. Eles são grandemente utilizados no serviço da igreja. Nada funciona sem dinheiro, irmãos. E Deus usa os crentes para ter cada vez mais dinheiro. Não é problema ter dinheiro. O problema é quando eu acho que o dinheiro é o objetivo da minha vida. E eu perco o foco naquilo que realmente importa. Versículos de 8 a 16. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem com meio do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó
que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste levantado até o céu, até o inferno serás abatido. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vou resumir o que Jesus estava explicando aqui. A quem mais se dá, mais será cobrado. É isso que Jesus está falando. Existiam cidades que foram citadas aqui, que viram grandes milagres sendo realizados pelo Senhor Jesus Cristo. E essas cidades ainda assim continuaram com seu coração endurecido. Outras cidades que foram condenadas não tiveram a oportunidade de ver os mesmos milagres. Jesus está dizendo que haverá maior dureza no julgamento daqueles que tiveram mais oportunidades de vir a Cristo e não foram. Daqueles que tiveram mais oportunidade de ver as maravilhas do Senhor e ainda assim não dobraram. Mas aí eu fico me perguntando, muitos crentes, por não entenderem o versículo 16, desanimam da pregação do Evangelho. Porque você vai pregar o Evangelho e naturalmente, porque você está indo como ovelha ao meio de lobos, você vai ser rejeitado muitas vezes. E eu conheço várias pessoas que no começo da sua fé se empolgam na pregação do Evangelho. E vão todos empolgados pregar o Evangelho, e falam para um e falam para outro, e começam os não, e não, e não, e não, e a rejeição vai aumentando. E aí chega um momento que essa pessoa começa a dizer, não vou mais pregar o Evangelho não. Ninguém se converte. Todo mundo que eu falo vira as costas. Já estou cansado, isso não é para mim não. É um erro de visão, irmãos. Aqueles que dizem não para você, não estão dizendo não para você. Estão dizendo não para Cristo e para aquele que o enviou. É isso que Jesus diz. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a mim, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Eu quero, por favor, clamar que vocês sejam misericordiosos. Quando apresentarem o Evangelho para um amigo, para um colega de trabalho, para um familiar, para um desconhecido, e você for rejeitado, não leve isso para o pessoal. Você é apenas um mensageiro. Quando as pessoas rejeitam você, elas não estão rejeitando você. Elas estão rejeitando aquele a quem você representa, o Senhor Jesus Cristo. Não leve para o pessoal. Porque sabe o que vai acontecer se você levar para o pessoal? Você não vai querer mais pregar. E às vezes, você também não vai ser perseverante no cumprimento dessa ordenança. Isso é um perigo, irmãos. A maioria das pessoas que se converteu, não se converteu na primeira vez que escutou o Evangelho. A maior parte das pessoas que se converte após várias vezes de terem escutado o Evangelho. Deus quer que você seja perseverante. Mesmo aquela pessoa que lhe rejeitou, Deus quer que você volte lá e fale novamente, em amor, desejando que o Senhor alcance ela. Porque se ela for um escolhido, se ela estiver pronta para a colheita, o fruto virá. Não leve para o pessoal quando você for rejeitado. Uma das mais difíceis demonstrações de amor é quando você ama aqueles que te perseguem em nome do Senhor Jesus Cristo. Vós sois bem-aventurados quando perseguidos por causa do meu nome. É difícil o mundo entender que é possível estar feliz sendo perseguido. Mas o crente não fica feliz por causa da perseguição. O crente fica feliz ao saber que a perseguição é para a glória de Deus. O crente não é masoquista. O crente não é alguém que gosta de ser rejeitado, que gosta de ser maltratado.
Mas todas as vezes que o crente identifica que a rejeição que ele sofreu, que a retaliação que ele sofreu, que a perseguição que ele sofreu, foi por conta do que ele está fazendo por amor a Cristo, isso gera nele alegria. Eu lembro muito quando Pedro e João foram presos. Eu lembro muito quando Paulo e Silas foram presos. E nas duas situações, quando eles estavam na cadeia, eles estavam lá se lamentando profundamente? Era isso? Eles oravam, eles louvavam a Deus, cantavam louvores, eles pregavam a palavra. Eles diziam: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Para você fazer isso, é necessário que você busque a santificação. Lembra? Quanto mais perto de Cristo você andar, mais naturalmente acontecerão as perseguições. Irmão, eu quero que você que está aqui nessa noite, que é crente no Senhor Jesus Cristo, saia da moita. Deixe de se esconder. Cumpra o seu chamado. É difícil. É um ambiente hostil. Jesus já nos preparou para isso. Somos ovelhas no meio de lobos. Mas sabe o que mais Jesus Cristo falou? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Senhor, nos ajuda a não sermos crentes que ficam na moita. Nos ajuda, Senhor, a sairmos e pregarmos o Teu Evangelho com confiança, com disponibilidade, mesmo sabendo que ao buscarmos a Tua vontade, nós sofreremos perseguição. Nos ajuda a olharmos para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que todos vocês tenham uma excelente semana.